Fala, meu povo! Estamos online, full time, com mais um episódio das lives do SRZD, aqui diretamente pelo Instagram. A gente está cada dia mais presente aqui no Instagram. Eu estou muito feliz com isso. A nossa equipe está cada vez mais empenhada e a gente gera um conteúdo muito bacana para que a gente possa trazer o carnaval cada vez mais presente para o dia a dia de vocês. Wilson Reimomo, nosso eterno Reimomo, já presente agora, Reimomo apresentador. Tá, meu filho? Já esteve aqui na live com a gente também, então sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não acompanha a gente ou não está acompanhando ainda, eu sei que o projeto é novo, mas o SRZD está fazendo um projeto de lives, tá? Que são as lives do SRZD, que vão ao ar toda segunda-feira às 20 horas aqui no Instagram. Eu tô tendo o prazer de apresentar esse projeto, de estar mais presente com vocês, de estar conversando mais com vocês, da gente estar debatendo uma coisa que a gente ama tanto, que é o carnaval. Então sejam todos muito bem-vindos, sentem, se acomodem. Hoje a gente vai receber o nosso especialista, que é o nosso colunista, que é o Jaime Cesário, enfim, que dispensa apresentações. E a gente vai ter hoje o nosso convidado, que é Tarcísio Zanon, carnavalesco da Unidos do Viradouro, e que vai estar aqui hoje falando um pouco pra gente desse universo, da criação, do Carnaval 2023, do 24, e a gente vai fazer esse cruzamento de informação. Tenho certeza que vocês vão amar muito e que vai ser um bate-papo muito legal, tá bom? Bom, sem mais delongas, já vamos aqui receber o nosso convidado do dia, da noite na realidade, né? Especialista Jaime Cesário, dá as boas-vindas e vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Jaime Cesário, seja bem-vindo. Tudo bom, meu querido Wallace? Boa noite a todos os amigos aí do portal SRZD que está entrando aí na live. Sempre um prazer estar aqui com você, participando desse bate-papo gostoso. E hoje, um convidado especial aí da poderosa Viradouro, que eu vi ele já entrou, Tarcísio, pede para entrar no bate-papo. Já está aqui. Deixa eu te falar, Jaime, eu acho que você vai melhor sem o fone do que com fone. Então isso que eu queria saber. Perfeito, vamos tirar. Perfeito. Ótimo. Eu só tô engraçado, eu só tô me vendo. Eu não, agora eu vejo o Tarcísio. Opa! Olá! Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Seja bem-vindo. Sempre um prazer falar com você, Wallace, Jaime, pessoas tão queridas, tão amáveis que o Carnaval nos deu como amigos, né? Então é sempre muito gostoso poder conversar com você. Com todo muito legal. CD, né? Muito legal. Os fãs estão entrando aí, olha. A turma apaixonada, a torcida da Viradouro está vindo com uma força danada. Wallace, eu não estou te vendo, assim, tá uma tela preta. Você está vendo o Wallace, Tarcísio? Só uma perguntinha. E, gente, então é só eu e você, Wallace. Para mim tá a tarde preta. Eu estou te vendo. Eu não estou te vendo. Engraçado, você... Passa para mim, Jaime. Sai e entra de novo. Tá bom. Então já estou voltando. Vai, pode. Tarcísio, querido, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer estar conversando com você. Sabe do grande carinho, toda a admiração que a nossa equipe tem por você, pelo seu carnaval, pela sua arte. Então, acho que é mais do que merecido você estar aqui com a gente hoje, tá? Eu que agradeço. Como eu disse, é sempre um prazer a gente poder falar de carnaval, falar sobre processo e falar sobre sonhos, né? Na verdade, a gente carrega o sonho de uma comunidade inteira que vai ser vida. Então, é muito bom a gente poder estar dentro desse processo e poder construir esses sonhos junto com as comunidades às quais a gente trabalha. Muito no legal. meu caso, querida e amada Unidos do Viradouro. Muito legal, Tarcísio. Tarcísio, antes de já me, de fato, introduzir aí ao assunto do Enredo 24, que eu sei que tá formigando aí, eu queria muito que você fizesse... Foi um belíssimo carnaval da Viradouro, né? Enfim, eu queria muito que você fizesse um apanhado de 2023. Como é que foi esse carnaval? Como é que foi desde a construção, né? Um apanhado rápido em geral, mas desde a construção até a finalização, como é que foi esse carnaval para você? Foi um carnaval, assim, importantíssimo para minha carreira, né? O primeiro trabalho solo no grupo especial. Iniciei esse projeto com muitas dúvidas, né, do público, como seria esse trabalho.
Mas, assim, eu fui muito feliz, tanto na escolha desse enredo, como na condução do processo, né? Eu acho que né, é de conhecimento de todos o quanto que a Viradouro é uma escola extremamente organizada, que a gente tem os nossos dirigentes que amam o carnaval e a gente tem uma equipe extremamente afinada. Eu acho que esse tempo, indo já para o 4º ano na Viradouro, me fez amadurecer muito enquanto gestor criativo e com essa equipe, né? Então, eu acho que foi um divisor de águas no sentido de eu me sentir mais seguro enquanto artista, de trazer esse tema tão relevante, né, que hoje está pelas escolas, escolas públicas, trazendo uma personagem que não era conhecida, mas que teve uma relevância histórica muito grande, e conseguir trazer uma mensagem saudável, né, conseguir trazer uma mensagem importante, significativa, de uma mulher que tanto lutou lá no século XVIII. Então, eu me emociono muito. Foi difícil me desprender de Rosa para entrar no enredo, mas que a gente está muito feliz também com a nova construção, né? A nova fase desse grande momento em que a Viradouro vive, né? Graças à resiliência dessa comunidade, ao amor dessa comunidade e o amor também dos nossos dirigentes, dos nossos presidentes, por fazer carnaval, por construir cultura de qualidade no nosso país. Muito legal, Tarcísio. Patrícia Carvalho presente com a gente também. Que maravilha. Jaime, por favor, a palavra é sua. Então, olha só, amanhã eu vou estar falando do seu enredo, então vou precisar muito tirar de você algumas coisas, né? Eu acho que, enfim, nós também podemos conversar amenidades, né? Também parabenizar pelo trabalho a você, aí a toda a equipe, ao Marcelão e Marcelinho, né, pelo belíssimo trabalho apresentado. Amei aquele toque roseado, não é isso? Isso foi, claro que foi pensado, né, aquele toque foi, né, da sensibilidade da Rosa, né, do feminino, né, do enredo feminino, achei lindíssimo, assim, uma percepção e uma sensibilidade maravilhosa. E voltam novamente agora fechando para brigar de novo pelo título, né? Enfim. E esse enredo aí, Boi Dambé, né? Que eu já sei que não é que é Dambé, é Dambé. Como é que surgiu essa ideia aí? Eu sei que tem, você está tendo ajuda aí, agora é a onda, né? Os enredistas, o Gustavo Melo está participando. Conta aí pra gente como é que pintou. Evidentemente deviam ter outros. E que também esse enredo, só para falar para o público que está aí, também é um enredo feminino, né? Tem a Ludovina Pessoa, não é isso? Pessoa, que é uma sacerdotisa voodoo aí. Então, conta um pouquinho pra gente aí, pros fãs da Viradouro que estão ansiosos aí, esperando aí o seu trabalho. Vamos lá, para mim, fala um pouquinho. Boi Dambé é um enredo que nasce de uma forma muito intuitiva e também por um clamor da comunidade, né? Pós o Carnaval da Rosa, a gente recebeu muitos pedidos da comunidade que a Viradouro fizesse um enredo afro, afrão, muito por conta também da abertura da Viradouro desse ano, que a gente conseguiu uma qualidade muito interessante plástica. E aí os torcedores começaram a me mandar mensagens e aí eu parti para essa linha de enredo, conversando junto com a nossa presidência, né? Eu conheci o ano passado o Moacir Maia, que escreveu o livro sobre o Acotundá, que a gente leu muito sobre essa pesquisa, né, para poder desenvolver o enredo da Rosa, uma vez que Rosa também veio do reino de Daomé e ela cultuava, ela tinha esse mesmo culto. E aí ele lançou um novo livro, Sacerdotisas Voduns, As Rainhas do Rosário. E aí eu fiquei muito interessado. O livro foi lançado há pouco, e ele me antecipou a pesquisa, e eu comecei a ler, comecei a me inteirar sobre o assunto, e aí começou a surgir uma missão em cima desse enredo, né? A gente sempre teve essa ideia de que o voodoo está muito ligado à magia negra, está muito ligado a coisas obscuras. E, na verdade, lendo, estudando, eu descobri que é completamente o contrário. Vodun significa Vorrodum, na língua Fumbê, tudo de bom para você. Então, é um conjunto de magias que trabalha para o bem.
essa coisa dos bonequinhos espetados para o mal, não é isso. Na verdade, os bonequinhos, eles são para cura, eles são para bens, né? E aí eu fiquei intrigado com isso e pensando também sobre essas pautas sobre o racismo religioso. E eu pensei, poxa, a Viradouro quer muito fazer algo nesse sentido. O Vodun foi muito pouco explorado no Carnaval, né? A gente sempre trata muito sobre as questões mais nagocêntricas dentro do Carnaval, os orixás, que é muito legal. Mas esses povos Fumbê, esses povos que são vizinhos aos iorubanos, eles não foram muito tratados, né? muito falados na avenida. Então, com essa ideia de trazer uma África diferente, com essa ideia de desdemonizar a figura da religiosidade vodú, com essa ideia de desdemonizar a figura da serpente, nasce esse enredo, Arroba Boi Dambê, que foi conduzido de uma forma espiritual e intuitiva. Quando eu venho com essa ideia de fazer o Vodun Dambê, a gente vai para a Bahia, a gente conhece o Bogum, a centenária casa, e aí a gente conhece a figura da Ludovina. Então a gente vai passando por essa história e sendo levado e conduzido por esse enredo. Não é um enredo que você, por exemplo, tem um livro que você possa ler específico, porque ele trata muito da oralidade, muito do que a gente ouviu ali também nos terreiros, né? Tanto no Bogum quanto no Sejondê, que foram terreiros fundados por Ludovina. Então é difícil você falar assim, os compositores chegavam para mim, aonde que eu pesquiso? A nossa pesquisa está na sinopse, porque a gente construiu um livro a partir dessa linguagem oral, a partir dessas referências históricas, para construir a narrativa desse enredo, onde começa em Uidá, Aladá, antes mesmo até do reino de Daomé assumir esse lugar, começa no momento em que, no século XVIII, essa serpente passa a ser um deus para esses povos. Então a gente tem como que essa serpente passa a ser um deus? Através de uma batalha entre duas tribos, a serpente sai de Aladá, passa para Uidá, ela é levantada por um grande sacrificador, e a partir daquele momento, Uidá vence a guerra e é feito um templo dedicado à serpente, que existe até hoje em Uidá. Então a Viradouro vai entrar na avenida com esse deus serpente, com essa energia de vitória na guerra. Então, a pergunta, o Uidá e Aladá são as duas tribos, vamos botar, né? Eu entendi na sinopse que ela escolhe, né, o Uidá, mas ela era de Aladá, é isso? Ou ela estava lá e ela escolheu o lado que ela preferiu? Não, ela troca realmente de lado. Ela troca de lado, ela passa para Uidá, né? E nesse momento, quando esse grande sacrificador levanta essa serpente, o exército de Aladá se rende e Uidá vence essa guerra. Eles eram povos que estavam sendo injustiçados ali. E a partir disso se constrói um templo onde existe essa adoração até hoje a Dambê, e aí a gente vai continuar essa história, né? Como que essa história, como que esse Deus foi perpassando até chegar no Brasil e se transformar no candomblé Jeje, que vem através de Ludovina. E tem algo muito interessante que você primeiro tem essas duas tribos, Aladá e Uidá, logo após o reino de Daomé pega essa região, né? E as guerreiras do Daomé, o exército que foi tão difundido agora com o filme A Mulher Rei, esse exército de 5.000 mulheres que eram conhecidas como as mulheres mais temidas do mundo, elas eram cuidadas e elas eram tratadas por sacerdotisas vudus e iniciadas em Dambê, né? Elas faziam um ritual, um pacto de lealdade entre elas, que elas nunca poderiam trair umas às outras. E através desse pacto, conduzido por Dambê e pelas sacerdotisas vudus, elas conseguiam vencer as batalhas. Esse seria o nosso segundo setor. Eu já estou... Você já está me antecipando tudo. Ele já está com o setor na cara, tenho certeza. Não. Eu já tenho até dar umas dicas, né? Porque eu vou dando dica à turma apaixonada do que pode ser a comissão de frente, ou para os setores, né? Que eu estou vendo que são 5 setores, aquela história toda. E é interessante, outra coisa,
Dambé, mas também tem conhecido como Dan Serpente também, né? Tem aqui o popular de Dan, Serpente do Arco-Íris. E na realidade, considerado um vodum super positivo, né? Benevolente, da natureza, tipo meio que... até a posição dele, né? Ele é o início e fim, né? Ele não termina nunca, né? O dia e a noite é o cíclico, é aquela coisa, o eterno recomeçar, né? Essa ideia. Eu já sei que esse primeiro setor você já descreveu, muitas graças. Bem, você, Wallace, senão eu vou tomar ele para mim. Então, olha, só dar um recado aqui ao Akira e ao Fernando, meus dois samurais amigos e que cuidam da minha boca, entendeu? Tá botando aí, ó. Tô vendo vocês botando gracinha aí, hein? Bom, mas vai lá, Wallace. Eu queria muito entender, assim, quando você projeta... Você é muito inteligente, né? Então isso é indispensável. Quando você conta sobre o seu enredo, eu consigo ver, é palpável para mim, né? Quando eu vejo o Carnaval 2023, eu vejo ele passar, eu acho ele muito inteligível para o público também, né? Você conta uma história muito bem contada, e isso é muito incrível, assim. Quando a gente fala de Carnaval, quando a gente fala de cultura, a gente vem conversando bastante sobre isso dentro do SRZD e abrindo alguns debates fora, da falta de entendimento de alguns carnavais, né, para o público, para o grande público ali, que é o povo que tem um acesso muito popular. Então a gente precisa contar uma cultura, mas de uma forma inteligível, e você consegue transmitir isso. O que a gente pode... Quando você constrói esse carnaval, né, quando você pensa nesse tapete, nessa plástica, que além de uma história tem uma plástica muito harmoniosa também, né, quando você pensa isso, como é que você projeta isso? Como é que você tira isso da sua cabeça e passa isso de fato para um papel que vai para as alegorias? Como é que é esse processo para você? Olha, Wallace, para mim é meio que diferente, assim. Muitas coisas, imagens vêm na minha cabeça e aí eu começo a entender se essas imagens de fato estão condizentes com o que estamos falando, né? Por exemplo, esse ano a gente está tratando de uma coisa muito séria, que é o sagrado. E é um sagrado muito secreto. A religião, o candomblé jeje, né, é talvez a religião mais fechada que se tem. E aí, para isso, a gente foi no terreiro, pediu uma autorização e a gente teve uma autorização espiritual, né? Um jogo alafiou. Para quem não sabe, o alafiar do jogo é quando todos se abrem e aí a gente tem uma autorização, é algo raro de se acontecer, espiritual para seguir. Quando isso aconteceu, eu fiquei mais tranquilo. Poxa, então eu estou indo pelo caminho correto. Mas o meu processo criativo ele é muito intuitivo, as imagens vêm. É claro que a gente faz uma pesquisa muito densa de artistas que estão relacionados àquele tema. É claro que a cor também é uma marca muito forte, né? Eu gosto muito de contar setores pela cor. Já estou aí ficando tarimbado do vermelho, né? Virador, então acho que eu já trabalhei muitas nuances do vermelho. E esse ano eu estou tendo uma liberdade maior de cor, porque a gente está tratando, como o Jaime falou, da serpente do infinito, da serpente do arco-íris. Esse é o vodum que faz a Terra girar. Quando você pensa no arco-íris, o arco-íris ele não é apenas um arco, na verdade ele é um ciclo. E segundo a tradição oral, da cauda dessa serpente que faz esse ciclo girar, que faz o controle da chuva, que faz o controle da fertilidade, que faz a prosperidade acontecer. Então, é o vodum também da prosperidade, da fertilidade e do ciclo sem fim do universo. Então, eu estou tendo essa felicidade de poder trazer essa África colorida e fantástica, né? Eu acho que a gente está muito nesse lugar do imaginário fantástico, que eu acho que é o que as pessoas vão ver no desfile da Viradouro. E que eu acho que o carnaval precisa muito, né? De se envolver na fantasia, do componente estar, de fato, não vestido de si, mas vestido, sim, de um personagem, de algo imaginário. Então, esse enredo tem me proporcionado isso. E mais do que isso, poder construir também a imagem do que seria o vodum no Brasil, que foi tão pouco explorada pelos artistas, né? Então, isso é desafiador, é com muito respeito, é com muito cuidado, mas a gente está sendo muito abençoado nesse processo. Que bacana. Obrigado, Tarcísio. Jaime, por favor, a palavra é sua. Não, que bom.
um elogio à sinopse, que eu como tenho que ler todas, né, assim, é um desafio, e tentar entrar na cabecinha do criador, né, Tarcísio, a sua, eu consegui viajar em uma coisa importante que eu reclamo, né, tem uma bibliografia, mas tem um glossário, né, porque usam palavras que, se não os simples mortais que não estão dentro desse universo do enredo, não entendem. Né, e vocês, no final, tiveram essa preocupação de trazer o entendimento, que aí é o que o Wallace falou. A preocupação de tornar clara a história já começa, inclusive, com a própria preparação da história, que é a sinopse, né, com todas as informações. Mas, vamos lá, eu já sei o primeiro, já sei o segundo, que é as guerreiras de Mino, né, as guerreiras do rei, protetoras do rei. Quando eu li esse segundo setor, eu fiquei uma coisa, quase imaginei, tem um quê de Amazonas, mulheres superpoderosas, quase heroínas Marvel, né, porque as mulheres eram, meu Deus, né, assim, vai falar delas, né? Depois desse trânsito, né, da vinda é isso aí, a vinda da Ludovina para a Bahia, para o Brasil, quer dizer, é a Ludovina ou uma ancestral dela que ela dá continuidade, porque aí vem de Daomé, né, para o Brasil, né? E aí funda os dois terreiros, né, que você fala, né, um no Recôncavo Baiano e outro na própria Salvador, que como é que é? Bogum, né? Isso, e o outro meu Deus do céu, seja Rondé, não é? Uma coisa assim, se eu não falar isso. Eu estou aqui aguçando a memória porque não pode falar besteira, né? Enfim, mas então esse setor você apresenta essa mulher que faz esse culto prosperar aqui em terras brasileiras. Agora é com você. Bom, segundo a tradição oral, Ludovina era uma guerreira Minô e ela vem para o Brasil com uma missão de fundar, uma missão dada pelo Vodun também, de fundar essas casas, né? Então, o Vodun de Ludovina é Gu Rainha, que no sincretismo com os povos Nagô é Ogum. Então, ela tem um Vodun masculino rainha. Dizem, e isso segundo a conversa que se tem com as casas, ela era uma rainha. E todas as guerreiras Minôs também eram rainhas porque elas eram consideradas esposas do rei. Todas as mulheres, então, dentro dessa hierarquia, elas eram rainhas. Elas eram tão respeitadas que quando elas passavam nas ruas lá do reino de Daomé, as pessoas tinham que se reverenciar e não podiam olhar para elas, tamanho poder que essas mulheres tinham. E então a Ludovina vem para cá com essa missão e ela funda essas duas casas, uma em Cachoeira e outra na Bahia, que é o Bogum. E o Bogum ela tem uma participação histórica muito importante na revolta dos malês. Ela traz todo esse conhecimento bélico, ela traz todo esse conhecimento de guerra, e o Bogum, a palavra Bogum significa o baú que guarda os insumos para a revolta dos malês. Então, ela protege, ela é a pessoa que dá o conhecimento e a proteção para que a revolta também aconteça. Então, esse setor vai contar exatamente esse momento de fundação das casas e essa contribuição de Ludovina nessa página tão histórica, tão importante também. Ótimo, isso aí, então, você está apresentando, né, isso aí está sendo seu legado, né, deixado com Rosa e agora com Ludovina, né, que são personagens importantes da nossa história que até então desconhecidas, né, e que você, com seus enredos, né, na Viradouro, está apresentando, né, a todos nós, brasileiros apaixonados por carnaval e coisa bonita. Wallace, continua aí. Depois eu volto. Eu sei que Rosa teve um apelo de clamor, né? Eu acho que a gente, durante todo o desfile, viu um apelo mesmo, né? Quase um pedido de clamor ali durante todo o desfile, o que foi muito emocionante assistir aquilo. Foi realmente muito emocionante. Desde a comissão, que eu acho que apresentou um trabalho muito sensível sobre o que seria, de fato, aquela plástica que seria apresentada, todo o enredo, eu acho que consegui resumir muito bem ali alguns secretismos, né, religiosos, o que foi bem interessante. Isso se espelha no casal, que se espelha na escola como um todo. Mas o que a gente pode esperar de 2024? A gente vai seguir nessa mesma linha
de apelo ao clamor por uma história de uma outra mulher a partir de um novo secretismo, ou a gente vai ver uma viradouro um pouco mais alegre, mais colorida, a gente já entendeu, você vai trazer um carnaval um pouco menos na paleta de vermelho, a plástica do vermelho, apesar de que eu tenho certeza que o vermelho vai estar sempre presente, a viradouro é uma escola que gosta do seu vermelho, como outras escolas que, né, gostam das suas bandeiras espelhadas na avenida, mas eu acredito que a gente vai ver uma viradouro mais colorida por conta até da possibilidade que o enredo te traz. Mas não todo, desde da proposta do que vocês querem, de samba enredo e etc., né? Do que a escola vai apresentar. A gente vai ver uma escola ainda no apelo do clamor por essa mulher, por a história dessas mulheres, né? Desse grupo de mulheres, ou a gente vai ver uma viradouro mais expansiva, mais divertida? Eu acho que a gente vai ver um exército vira entrando na avenida, né? Vai ser uma escola, eu acho que o tema, ele é aguerrido, então a gente vai entrar com esse sangue nos olhos, com esse espírito vitorioso, e com o feminino. Eu digo que o enredo da Viradouro, ele tem uma tríade, né? Uma pirâmide em que no alto você tem Dambê, logo após você tem as mulheres, essas guerreiras, essas mulheres, e a guerra. Em todo tempo, essas mulheres, elas estão lutando para fincar territórios e em todo tempo elas são protegidas pelo Vodun e também protegem o Vodun. Então, o Vodun Dambê, ele só é bolado, vamos dizer assim, em mulheres. Então, ele perpassa por lideranças femininas. E elas estão o tempo todo guerreando. Desde dessa primeira guerra que faz Dambê ser um deus, passa pelas guerreiras Minôs, passa por Ludovina, que também ajuda aqui no Brasil por essa guerra, por fincar território, por estar com seu espaço, pela sua religiosidade, e logo após, pelas irmandades, né? Que na verdade é uma grande... já estou entrando no próximo setor, né? E pelas irmandades... Estou captando. Que na verdade é uma forma de camuflagem também, né? Porque elas estavam dentro desse juntamento social nas igrejas católicas para trabalhar e comprar as alforrias de uma das outras, mas na verdade elas usavam o catolicismo como um escudo para proteger o voodoo. Lá dentro elas faziam, lá dentro não, por trás da igreja, elas faziam trabalhos de adivinhação, trabalhos de cura, de fertilidade, tudo produzido pelo Vodun. Então, você vê que nesse momento elas continuam guerreando, mas nesse momento elas estão protegendo o Vodun, protegendo a crença delas, se camuflando para conseguir conquistar esse espaço. Então, em todo tempo você vai ver essa tríade no desfile da Viradouro. Maravilhoso, maravilhoso. Jaime? Vamos lá, entre a cruz e a serpente, né? Isso aí, é os templos sincréticos, onde você vai mostrar exatamente essa façanha, esse lado, né, das sacerdotisas agora no Brasil. Eu vi, quando eu li, eu vi baianas, sabe? Aquela coisa, tipo um bando de baianas, muito das feiticeiras, né? Eu estou zoando aqui, mas foi a leitura que eu vi, né? Que tem todo aquele trabalho de adivinhação, mas de santo mesmo, né, de proteção, de conselho, de destino, né, aí é o jogo de Fá, né, o jogo de búzios, né, que eles trazem, né, de Daomé e toda aquela luta, mas, né, aquela coisa, um olho em Deus e outro no diabo, né, quer dizer, guardando as devidas coisas, porque elas se dividiam, né, para não ter problemas com a sociedade branca, elas eram mulheres religiosas cristãs, mas que na surdina elas faziam as mendigas, né, a macumba boa e pesada dela por trás da igreja. E ainda fala que você, não sei, tem um detalhe que eu achei legal, que os brancos da sociedade hipócrita da época, ainda diante dos outros, criticavam, mas na surdina iam lá saber do futuro, né? Esse é o quarto setor, né? Você vai mostrar essa faceta, né? Esse lado inteligente, né? Porque é aquela coisa, se você não pode com ele,
eles, engane a eles, né? Não junte, porque elas não se juntaram. Elas souberam enganar de uma forma bastante inteligente, dizendo, olha, eu sou religiosa católica, mas o meu lado feiticeiro está aqui presente. Correto, Tarcísio? É exatamente a estratégia, né? Acho que a palavra é essa, é uma estratégia de proteção do culto, do sagrado para elas. E, ao mesmo tempo, uma estratégia de proteger os seus e de conseguir agariar para os seus, né? Então, eu acho que foi uma estratégia muito inteligente nesse período, né, que ali do século XIX, essas irmandades, elas se perpetuaram. Hoje, a Irmandade de Boa Morte existe muito forte ainda em Cachoeira, irmandade que Ludovina fez parte também, e que ajudou também nesse processo inicial. Então, é uma estratégia, é uma camuflagem muito significativa para a continuidade e para a construção do que seria o candomblé Jeje no Brasil. E aí eu já começo a entrar no nosso último setor. Aí agora é a vez do Wallace, depois volta para mim. Eu só deixei rendo pro Jaime. A gente, obviamente, não tem como não falar, né? A escola manteve todo o seu quadro de funcionários, de colaboradores, tanto de quesitos e de alguns não quesitos também. Mas existe uma grande perda da Viradouro, né? Que é a voz da Viradouro, que foi durante muitos anos, né? Zé Paulo, e a gente tem uma nova grande voz também, presente também, enfim, na escola. E é óbvio que a escola tem uma cara, tem uma plástica e tem uma voz, né? E agora existe uma mudança dessa voz, que tem que se encaixar com essa plástica, né? Existe ali um casamento que a gente vai ver pela primeira vez na Avenida, que obviamente a gente torce para que seja um belíssimo casamento. Mas como é que está sendo esse casamento para vocês? Já pensaram no samba enredo? Já pensaram nessa voz? Que tudo tem que se encaixar. Como é que está sendo esse casamento para você? O tempo todo, né? O Zé é aquela figura, a voz da emoção, né? E a gente se acostumou muito a ver o Zé nessa condução. Eu acho que ele marca a história da Viradouro. E agora a gente tem o Vander, né? Esse grande intérprete do carnaval. Já trabalhei com o Vander, figura maravilhosa, né? Carismática, que também a gente ama muito. E o Vander tem essa coisa também mais densa na voz, né? Então acho que isso também pode casar muito bem com o enredo e com o que a gente tem de proposta de samba. Eu estou muito satisfeito com a safra da Viradouro. Eu estou muito satisfeito com como está sendo conduzido esse processo de escolha de samba. Eu acho que a Viradouro ela vai ter um grande samba para fechar o desfile. Eu acho que o ano passado a gente ensaiou fechar desfile e foi muito gostoso fechar o carnaval. E sinto que a escola está preparada. Eu acho que trazer esse espírito também, um samba que possa ser mais valente, mais aguerrido, pode fazer com que o final do desfile seja muito interessante, com a voz do Vander aí, que chegou com certeza para somar e somar muito, e eu sou muito fã. Legal. E quero deixar meu beijo para o meu amigo também, né? Toda a sorte do mundo na mocidade, para o nosso querido intérprete. Zé Paulo. É verdade, uma baita responsabilidade aí, é exatamente isso que a Viradouro precisa, né? Com aquela toda essa beleza, um samba que, sabe, a magia, a mágica, o energético dos voodoos, né? Faça aquela avenida incorporar. É dessa forma que vocês vão arrastar todo mundo. Agora, a pergunta desse último setor, né? Terra, terreiro cósmico, pelo que eu entendi, você vai mostrar. Aí, a minha dúvida, né? Porque eu vejo Nacional Ópera Voodoos, né? Uhum. Mas é o Dambé, né? O Dan, que é o principal, que é a serpente, né? Tem outros, evidentemente, dos voodoos, né? Aí você vai mostrar que os voodoos estão praticamente nas forças da natureza, né? Na dor e no prazer da criação, nos raios, né? Na magia lunar, no calor do sol, aquela coisa. E eu acho que uma coisa que eu acho maravilhoso, que está tudo nisso, né? E tem a ponte,
que liga, né, ao Urum, sei lá, ou aos Voduns no Austral, que é o arco-íris, aonde está exatamente Dan, ou Dambé, né, que toma conta, né, ela do arco-íris. Sou seu fã também, viu, Akira? Só para não... Aqui tem quase uma declaração de amor a Gente, necessário. Akira é meu samurai preferido. Beijo no coração. Mas então, eu estou vendo esse grande final, né? Quer dizer, exaltando, né, a força pela natureza, vai mostrar, né, que nós vivemos num grande terreiro cósmico, né, que é o nosso planeta, e que tem o Dambé tem essa importância, né? Ela traz exatamente guardiã do arco-íris, dessa ponte que liga ao Orum, que eu vou usar Orum, onde estão os Voduns. Viajei demais ou estou no caminho certo, meu artista? Estou adorando essa viagem, Jaime. Você tem uma sensibilidade enorme como carnavalesco, entende um pouco da nossa cabeça maluca, né? Assim, esse final de desfile nasce de uma frase muito simples, mas que é muito elucidativa do que é o candomblé Jeje no Brasil. No alto do Engenho Velho, você tem a frase e a primeira escultura de uma mulher negra na Bahia, que é Mãe Ruió, descendente direta de Ludovina, que foi uma das mães de santo do Bogum. E ela diz, sem água e sem folha, o Jeje não vive. Então, esse final de desfile, eu acho que tem que trazer essa mensagem que o que se cultua no candomblé Jeje é a natureza, é a água, é a folha, a gente quer fazer essa dança dos vudus, que são todos esses elementos que levam a gente para um lugar de espiritualidade, que levam a gente para um lugar de contemplação, que leva a gente para um lugar de respeito, que a gente possa fazer nesse final de desfile, agora até um spoiler, a gente possa fazer esse ciclo anti-horário do que era feito na árvore em Uidá, né? Existia um ritual tenebroso em que o Uidá foi um dos maiores portos, né, de exportação de escravizados no Brasil. Existia um ritual que eles tinham que rodar em sentido horário diante de uma árvore que para eles é sagrada, para que eles esquecessem toda a sua história, todo o seu nome, o seu culto, e viessem para cá escravizados. Então, eu acho que esse Deus, esse Locô, que é esse Deus árvore, que é essa natureza que Mãe Ruió falou, a gente quer fazer o que esse ritual, na verdade, que ele não era de esquecimento, e era assim de fortalecimento, a gente vai fazer esse ritual ao contrário, para que a gente possa reviver essa história com todo respeito, com todo conhecimento, em que essas mães, a mãe índia, a mãe Nadoji, que é essa descendente direta, tem nos passado esse respeito à natureza, esse respeito ao culto, a esse conjunto de magias que só está aqui para nos servir para o bem. Então é exatamente essa viagem doida que eu acabei de... tá bom, eu já entendi tudo, porque segredos têm que ser guardados, evidentemente ninguém pode, mas a minha viagem foi no caminho certinho, né, meu carnavalesco querido. Vai, Wallace, agora é com você. Eu acho muito legal que a gente consiga construir esse enredo só de falar nele, isso é muito legal. Bom, Carnaval de 2023 ainda, né? A gente tem um carnaval muito, muito bonito da Viradouro, volto a dizer que eu me emocionei bastante durante o desfile, e que quando chega na apuração, que é o grande, né, X ali desse arte barra realidade da apuração, né? A gente sai de uma emoção e vai para uma realidade ali, às vezes justa, às vezes não tão justa. A gente sabe que a apuração nem sempre espelha 100% do que de fato foi o carnaval na avenida, ou às vezes o jurado vê coisas que a gente como público não vê, né? Todo aquele X da questão. Mas a Viradouro basicamente escapou pelos dedos ali o título na harmonia, perdendo 4 décimos ali, que foi o grande, né? O grande chicote da Viradouro nesse carnaval de 23, que ela perdeu 1 décimo em casal, 1 décimozinho ali, mas coisa que manteria ela no título, mas a harmonia basicamente, né,
teve esse grande impacto no resultado final da Viradouro. Como é que você está vendo esse trabalho para 24, né? Obviamente, isso tem impacto no teu resultado de desfile. A Harmonia, ela tem um grande resultado ali de impacto no resultado final do teu desfile como um todo. Você está visitando isso? A escola está olhando com você? Como é que está isso? Bom, a escola está trabalhando muito, né? Aqui a gente tem esse cuidado de olhar para o nosso trabalho com um olhar crítico. Por mais que esse ano, no caso dos quesitos que eu defendo, que eu junto com a minha equipe defendemos, a gente não acha que está tudo perfeito, apesar da gente ter conseguido um êxito, né? A gente está tentando aprimorar para conseguir a maior qualidade, né, no processo. E não é só aprimorar no sentido de conseguir a nota. Eu acho que é aprimorar no sentido de você dar conforto aos componentes, você respeitar os componentes. É uma coisa assim, a minha participação, eu vou dizer assim, na harmonia, no sentido de que o componente possa cantar e ele possa evoluir de uma forma plena, construir uma fantasia que possibilite isso, né? E que ele se sinta dentro daquele personagem também, né? Como o Jaime muito bem disse, é um enredo para incorporar. Então, se o componente não estiver incorporando de fato o que é que a mensagem do enredo quer passar, aonde a gente quer chegar, eu acho que isso impacta também na harmonia. Então, o meu trabalho nesse sentido de harmonia, estar dialogando com os meus diretores de harmonia para que a gente construa figurinos que possibilitem que o componente se sinta dentro daquele papel e se sinta confortável ergonomicamente para fazer aquele papel. Então, é dessa forma que eu penso, dentro do meu quadrado aqui, como carnavalesco, na Viradouro, sempre dialogando muito, sempre tentando melhorar. No caso dos figurinos de protótipo, eu costumo vestir, eu costumo botar as cabeças, sentir se está pesada. A gente aprimorou muito, por exemplo, no ano passado, no ano do Carnaval de 1919, né? Carnaval da pandemia, a nágua das baianas que a gente tinha feito de vime, elas pediram para que pudesse ser de miriaque, porque elas gostam de sentar e elas gostam de ficar confortáveis antes do desfile, e a gente assim fez. Então, e realmente trouxe um conforto maior e uma qualidade maior para as baianas evoluírem. Então, acho que é esse diálogo o tempo todo com a comunidade, com cada segmento, que eu tento fazer para que não está perfeito ainda, mas que eu tento fazer para aprimorar cada vez mais e mais. Obrigado, Tarcísio. Jaime? Em outras palavras, aí é para o Wallace. Harmonia não é com carnavalesco, aí é a diretoria. E eles já fizeram as mudanças que eles acharam mais certas, né? E o Tarcísio não deve entrar nessa seara e nem deve como carnavalesco, mas eles estão cuidando, achando que tomaram o caminho mais certo. É muito legal que o Tarcísio foi por um caminho perfeito. Assim, eu acho que é dialogar, eu acho que é pensar em soluções plástica das fantasias, realmente de peso, isso tudo contribui na harmonia também, né? Com a equipe técnica, etc. Mas a gente não pode, por mais que, né, não seja um resultado plástico, que não seja uma responsabilidade carnavalesco, no final a nota vai prejudicar o carnavalesco. Né? Pega no carnavalesco, é claro. A gente tem que ter mas a harmonia é do canto. Sim, né? Sim. Né? A harmonia é do canto. Então aí já trocaram o intérprete achando que poderão aí vir para as notas máximas, né? Agora, meu amigo querido, eu estou vendo alguns fãs seus aqui que estão aqui em profusão perguntando sobre a coroa da Viradouro. A coroa da Viradouro vai vir africana logo lá na frente ou vai vir no Orum da Terra lá no final? Dá uma dica aí, porque o povo está preocupado com essa coroa. Eu só posso dizer que é a coroa mais bonita que eu fiz para Viradouro. É uma coroa africana, eu sei. Claro, né? Aí, viu, moçada? Vocês que estão... A coroa... Fala. Não é fácil de fazer. Você, assim, tecnicamente, eu acho que eu fui evoluindo ao longo desses 4 anos
para poder conseguir construir. Parece que é fácil, mas não é não. Então, esse ano a gente conseguiu aprimorar a técnica de como se construir uma coroa. É claro que ela vai estar inserida no enredo. E eu tenho a plena certeza de que o viradorense vai gostar de ver o seu símbolo integrado de forma tão significativa dentro desse nosso enredo. Legal, legal. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um espectador nosso, telespectador, tem um espectador nosso que é o Diogo FC98, que fez 2 perguntas em uma aqui, mas eu vou tentar falar e a gente tenta compactar em uma resposta só, Tarcísio. Tarcísio tem características de enredo, de espiritualidade. Isso é uma coincidência ou uma preferência? E o que nós podemos esperar do futuro do Tarcísio em um outro ponto de enredo com uma característica diferente? Eu tenho bastante enredos que tratam essa questão mística, né? Que eu Isso gosto é uma muito. preferência sua? Posso dizer que eu gosto de trabalhar esse olhar onírico, imaginário, do místico, do sobrenatural. Gosto muito. Mas também gosto de outras linhas de enredo, linhas mais lúdicas, mais imaginárias, inocentes, históricas. Eu acho que eu trabalho também muito bem nesse sentido. Trabalho, assim, os enredos, eles estão muito ligados ao tempo, né? Eu acho, e é o que a escola precisa e quer para aquele momento. Eu acho que a gente atende também muito os anseios daquela comunidade para aquele momento. Então, e coincidentemente, a história, né, do meu trabalho foi me levando muito por esse caminho. E que tem dado certo, mas que com certeza eu vou me aventurar por outras características, aí, outros temas, outros formatos de tema, que eu também gosto muito. Legal. Jaime? É quase uma trilogia, né? Começando com as lavadeiras, né? Depois vem a Rosa e agora a Ludovina, né? Então está compondo uma de mulheres fortes, de mulheres guerreiras, de mulheres determinadas, empoderadas, destemidas, né? Enfim, e aí só quebra com aquele carnaval que para mim sempre foi encantador, da pandemia, que eu achei que nossa, era o enredo, e o samba é maravilhoso, enfim, foi lindo. Agora, sou eu, né, assim, então, eu agora viajei tanto aqui nas pesquisas que eu passo para você, Wallace, que eu viajei aqui. Eu tenho uma pergunta para mim, não falta. Eu fiz um bloco de perguntas. Eu acho que trazendo algumas reflexões que eu acho que são bem interessantes, né? Os carnavalistas acompanham muito de perto os seus trabalhos e eu já vi, obviamente já fiz pelo ateliê do Isaac também, que foi meu sócio durante muitos anos, algumas coisas para Viradouro, já estive de perto no processo de criação, enfim, já tive ali também às vezes de longe acompanhando. Eu gosto de visitar os barracões das escolas, quando a coisa já está no processo mediano ali, até para entender um pouco a construção, os acabamentos. Sou muito viciado em acabamento, até porque também vim oriundo de ateliê, então eu acho que a questão de acabamento é uma coisa que me pega muito. E a Viradouro, com o Tarcísio, né, não que ela não tivesse antes, mas com o Tarcísio em específico, eu vejo, quando a gente vê de perto ali os carros passarem, né, já está ali comigo, está olhando os detalhezinhos, olha esse acabamento, olha a quantidade de material. E a Viradouro, ela vem numa riqueza de acabamento, né? A gente sempre fala muito sobre a riqueza dos acabamentos, das alegorias, das fantasias, da preocupação, e eu vejo, você acompanha muito de perto. Como é que você vê esse processo, assim? Por que tanta preocupação com os acabamentos? O que isso espelha no seu trabalho? Eu acho que a palavra riqueza, que as pessoas gostam muito de falar, a Viradouro é rica. Não é a riqueza é muito do que eu procuro propor enquanto acabamento, enquanto plástica, é muito da mistura de materiais, né? E mistura de cores inusitadas. Eu gosto de andar por essa seara, sabe? De tentar pegar um isopor e misturar com uma estopa e tingir e ver o que aquilo acontece.
pegar um verniz vitral e jogar por cima. Então, na verdade, eu estou eternamente nesse ciclo de tentar trazer uma materialidade nova. É claro que a gente tem como base os nossos grandes mestres para construir o carnaval. Eles são a base e o fundamento para tudo que a gente sabe, para tudo que a gente tem de carnaval hoje. Mas eu acho que a minha preocupação, e eu acredito que a preocupação dessa nova geração também de carnavais, é o que a gente vai trazer de novo, o que a gente vai contribuir sem perder a essência, sem perder a base. Então é o meu exercício diário, é tentar trazer uma pitada de um material novo. Quando eu tenho a Viradouro, graças a Deus, me dá essa oportunidade de ir para São Paulo pesquisar materiais, de estar em lugares onde eu possa pesquisar, eu vou me enfiando em cada biboca para poder achar uma coisa nova, uma coisa diferente, para que a gente possa ver coisas novas, para que a gente possa entrar, é claro, dentro do espírito do enredo. A gente tem muito efeito na cabeça, mas o efeito também tem que estar aliado ao conceito. Então eu estou sempre nesse exercício de aliar o efeito ao conceito, como agora eu tenho estudado muito essa questão da arte cinética, que eu acho que funcionou muito com Rosa, e agora eu tenho colocado isso também nas fantasias, colocado isso mais ainda nas alegorias, e com essa mistura inusitada de materiais e cores. O que vocês podem esperar desse novo trabalho é uma África, como eu disse, fantástica, nova, fauvista, no sentido de eu tentar encontrar materialidades e cores diferentes. Eu acho que é legal, obrigado, Tarcísio. Quando a gente fala muito dessa riqueza, eu acho que às vezes a gente escuta algumas questões de parece, também com dinheiro é fácil e tal. Não é fácil, tá? Trabalhar com dinheiro, tem gente que suplanta o dinheiro, tem gente que não sabe usar o excesso, sabe? Eu acho que no teu primeiro ano ali da Viradouro, no especial, as pessoas estavam muito com esse olhar, tem muito dinheiro, eu não vou nem por esse lado. Quando eu falo realmente da riqueza do acabamento, é de como você traz um mix de matérias-primas em um mesmo acabamento. Então, é isso para mim que é riqueza plástica, né? A riqueza não está no valor da matéria-prima, a riqueza está na utilização e na combinação harmônica dessa matéria-prima, né? Eu acho que você você já tem isso em você. Porque em outros carnavais, em outras agremiações, que talvez não tivessem a responsabilidade financeira que a Viradouro tem, esse fôlego para que você possa trabalhar talvez com um pouco mais de tranquilidade, você já vinha apostando nessa riqueza do mix de materiais. Então isso é da sua personalidade. A minha curiosidade é mais essa de, caramba, da onde vem essa responsabilidade de transformar o carnaval em uma obra de arte com acabamento, porque a gente sabe que é uma festa, que no final a galera vai tirar, vai jogar às vezes aquilo fora e aquilo é descartado. Então às vezes alguns carnavalescos, algumas agremiações, não se preocupam tanto com isso, se preocupam mais com o efeito visual e como o jurado vai ver aquilo, e que também tá tudo legal, tá tudo certo. Cada um tem a sua personalidade de trabalho. Mas ver essa riqueza me dá um gostinho, assim. Eu que venho de Belas Artes também, me traz poxa, que lindo isso, sabe? De olhar de perto e ver que isso tá tão bonito de perto e ainda mais bonito de longe, né? Wallace, assim, a maior emoção que eu já tive no carnaval foi no ano do campeonato da Viradouro, em que eu estava na concentração e que uma componente segurou na minha mão e falou o seguinte: eu nunca me senti tão linda na minha vida. Que legal. Então, eu acho que esse detalhe, esse cuidado, esse esmero, que às vezes não é visto de longe, de fato, mas para quem está ali e que vive essa comunidade inteira, nesse dia ela quer se sentir uma princesa, uma rainha. Ela quer se sentir limpa, plena. Sim. E eu me emocionei muito naquele momento. Eu falei assim, eu estou fazendo a coisa certa. O meu trabalho é muito importante. Então, eu acho que é isso que me move, sabe? Poder trazer essas histórias, poder fazer as pessoas se sentirem reis e rainhas e princesas e bonitas, representando a sua comunidade. Legal, obrigado. Isso fala, sou eu agora. Isso é carnaval. Agora, tem muita gente aí, seus fãs aí estão enlouquecidos, perguntando sobre mostras de protótipos. Eu sinto que agora tá um retorno ao passado
né, que eu acho até interessante de esconder, não precisar mostrar, porque hoje tem 10 que falam bem e 20 que querem fazer crítica, né? Eu nunca vi esses amores e apaixonados de carnaval. Olham só para ver os defeitos e não para ver a beleza. E eu estou percebendo que, no momento recente, né, estão segurando e guardando a surpresa, porque era assim, né? Porque acaba criando muita expectativa, né? Solta uma ou outra e o resto, gente, vão ver na avenida, não deixa de ver a Viradouro. Isso aí, essa sensibilidade que eu estou tendo é uma realidade, meu querido Tarcísio Zanon? Então, eu posso falar aqui pelo pensamento da Viradouro, né? A Viradouro, ela divulga algumas fantasias que são comerciais, mais de alegoria. Ela tem apenas uma ala comercial, que também é divulgada. O resto é tudo guardado em segredo para o grande público, mas para a comunidade, para os segmentos, é aberto uma festa de protótipo em que a gente conta o nosso enredo e mostra para cada segmento o que eles vão estar vestindo no próximo carnaval. É uma estratégia, eu gosto desse formato, de não perder a novidade, né, para o desfile. Eu acho que a expectativa, ela sempre vai existir. E nem sempre a gente, com uma foto, uma única fantasia. É claro que, Jaime, você e o Wallace, vocês têm um olhar técnico, mas o grande público não tem. E às vezes vai ver uma foto que não é tão bem tirada e que no conjunto coisa, o movimento se propõe a outra coisa. Então eu gosto mais de entregar o projeto como um todo, que só acontece na vida. Eu acho que ali você vai conseguir ver o conjunto, você vai conseguir ver o tapete, você vai conseguir ver a história sendo contada, e você não vai com nenhuma carga de disse-me-disse, né? Porque hoje a gente vive muita fakes, das torcidas. Muito pré-julgamento, né? Na realidade, eles criam um pré-julgamento e ver uma não quer dizer uma é uma. 100, o efeito de 100 é totalmente diferente. Então, assim, eu combato sempre esse pré-julgamento que fazem a escolas ou a trabalhos, porque uma coisa é uma unidade, outra coisa é o conjunto que vai ser apresentado no dia do desfile, no dia do espetáculo, né? Então, mas eu gosto dessa reserva que a Viradouro faz, porque evita, né, as línguas afiadas de ficarem aí fazendo críticas indevidas, desnecessárias e incabidas. Né? Essa é a minha opinião. Viu aí ao torcedor, já fiz a pergunta para vocês aí. Eu acho que é muito legal. Eu nunca gostei muito de desfile de protótipo, né? Até porque eu também sou oriundo de ateliê, então eu sei que às vezes existe uma prototipagem, para quem não conhece, né? O carnavalesco faz uma decupagem, enfim, em cima de todo aquele protótipo. A decupagem é de quanto vai gastar de tecido, quanto vai gastar de pedra, quanto vai gastar de pena, etc. E às vezes, ao decorrer do andamento financeiro da escola de samba como uma empresa, existem algumas adaptações que são necessárias serem feitas para uma realização de qualidade do trabalho, né? Às vezes materiais alternativos que causam o mesmo efeito e tal. E aí sempre tem aquela história, o protótipo nunca vai para a avenida. Vai, só que vai com adaptações porque é extremamente necessário. Então, às vezes, não mostrar o protótipo, ficar só num trabalho de produção interna, eu acho que isso causa uma certa tranquilidade para a comissão técnica também, que está construindo aquilo com calma, né? Não existe aquela pré-expectativa, e você consegue colocar um trabalho com ineditismo na avenida. Então, acho que isso é legal. Jaime, estamos caminhando para o nosso final. Por favor, suas considerações finais. Agradecer ao Tarcísio, um beijo nesse coração, meu querido. Temos que marcar aquele nosso encontro não para falar de carnaval, mas para molhar a palavra na boa gíria, né? Que é sempre importante. Isso, na Lapa, né? Aqueles encontros que a gente fala de tudo e de todos. E se diverte bastante. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Um super abraço, desejando aí um carnaval espetacular, boa sorte na escolha do samba, entendeu? Enfim, agradecer aí a todos os presentes, os amigos, os fãs, os torcedores, gente, brigadão. E amanhã, a partir das 20 horas, no Facebook do SRCD, euzinho aqui,
vou analisar, quer dizer, vou analisar não, vou levar para os torcedores, para as pessoas apaixonadas, um pouquinho daquilo que poderá ser visto no enredo do grande Tarcísio Zanon aí em 2024 pela Viradouro. Um beijo no coração, dá um abração no Marcelão e no Marcelinho, enfim, para todos os amigos aí, para o Kiko também, mande um abraço, eu não falo com ele um tempão. E obrigado, amigo, muito obrigado. Tarcísio, querido, por favor, suas considerações. Primeiro, agradecer por essa oportunidade, né, de poder contar um pouco do enredo, de poder comunicar com vocês esses sonhos que estão aqui nessa cabeça. Gratidão, Jaime, sempre. O Jaime é uma pessoa muito muito generosa, né? Toda a minha carreira, ele sempre foi uma pessoa que me abraçou, que me apoiou, que me motivou. E é uma pessoa extremamente querida aqui na nossa diretoria também, pelos nossos presidentes. E Jaime, saiba que você mora no meu coração. E eu costumo sempre dizer que o Jaime é o carnavalesco por essência, né? Ele transborda ser carnavalesco no ser. Muito obrigado. E muito obrigado pelo carinho de sempre. O Wallace, não tem nem palavras, a gente já trabalhou juntos e sabe o quanto que eu sou fã do seu trabalho. Então, todo sucesso do mundo. E a minha comunidade, aos amantes do samba, torçam pela Unidos do Viradouro para que a gente possa construir mais um grande espetáculo, que a gente possa fazer cada vez mais o espetáculo crescer, essa gigante de Niterói, São Gonçalo, crescer. Entendam que eu estou aqui com todo o meu empenho, com todo o meu carinho, com toda a minha dedicação diariamente para trazer o melhor para a nossa festa, para a nossa cultura brasileira. Essa é a minha meta de vida e gratidão sempre. Vamos com tudo, @boidambê, salve o espírito infinito da frente. Querido, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito boa sorte aí, como o Jaime falou, né, na escolha de samba, que consiga espelhar tudo aquilo que você deseja e que seja um ensaio técnico e um desfile belíssimo e que você consiga sair satisfeito com aquilo que você apresentou, independente de nota, independente de qualquer coisa, que você saia ali satisfeito com a sua comunidade, com a sua comissão e, acima de tudo, satisfeito com aquilo com que você apresentou, tá bom? Grande beijo pra ti. Olha, e ó, olha a sequência, a cobrinha. Ótimo. Pelo amor de Deus, Tarcísio. Vamos marcar, eu quero marcar contigo um dia na quadra. Vou no samba lá, hein? Sambar contigo. Querido. Dá pra vocês lá, viu? Beijo. Grande beijo. Grande beijo. Tchau, gente.